Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente. Hoje vou começar a compartilhar um material que é um dos mais importantes, mais conhecidos e mais tradicionais dentro da literatura do yoga, que são os Yoga Sutra de Patanjali. Eles estão na literatura do yoga há muito tempo. Existe até uma controvérsia sobre quando eles foram escritos, se antes de Cristo, depois de Cristo. Essa abordagem histórica, ela na verdade não é tão relevante quanto o que é verdadeiramente importante nessa literatura dos Yoga Sutra, dos Yoga Sutras, que são justamente o que? É o conteúdo, a mensagem e, sobretudo, a metodologia que Patanjali utilizou para poder justamente deixar registrado como se processa todo esse fluxo, todo esse movimento do yoga enquanto uma disciplina integrando nossas várias dimensões. Isso é muito importante, sobretudo quando a gente pensa que o yoga é apenas uma atividade física. E às vezes, em cima dessa reflexão, a gente esquece outros encaminhamentos que o yoga realiza em relação aos nossos outros corpos ou nossas outras dimensões. Existe um aspecto emocional envolvido, um aspecto mental envolvido, um aspecto espiritual envolvido que se somam a esse aspecto corporal ou físico nessa visão quádrupla que é realizada ao mesmo tempo. E esse é um dos grandes aspectos relevantes de se estudar o yoga como uma filosofia predominantemente prática. Por mais paradoxal que possa ser, quando a gente fala em filosofia, a gente fala em especulação, racionalização, muito mental, não é isso? Discussão sobre valores. Mas a filosofia, ou na verdade um darshana, que é um sistema de visão de mundo, que é representado pelo yoga, que é um dos grandes 6 darshanas, dentro de uma cosmovisão mais ampla hindu, isso nos leva a um registro histórico em relação a um método que vai agregar a prática a esses outros aspectos dos nossos corpos ou das nossas dimensões. Tirando aí essa ideia de apenas estrutura psicofísica ou quando muito física do yoga, para trabalhar justamente essa saída da zona de conforto com a qual nós no Ocidente, nós nos fragmentamos, né? No mental muito desenvolvido, ou no emocional muito exacerbado, ou num culto ao físico, ou num fanatismo religioso. São dínamos sinergéticos que estão acontecendo ao mesmo tempo quando eu estou aqui no tapetinho e fora do tapetinho, levando isso para a prática diária. Então o movimento aqui é um movimento de senda, de caminho e de percurso, de sadhana em sânscrito. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o yoga não está ali num horizonte onde eu o aciono para sair da minha zona de conforto e lá usufruir benefícios e depois voltar para o meu mundo incólume, o meu mundo da dualidade. O yoga é um horizonte que se constrói nesse próprio momento que eu estou agindo no aqui e no agora. Então eu trago o que eu aprendo do tapetinho para minha vida diária. Eu apreendo, realizo aquilo que no tapetinho eu aprendo em termos de como lidar com esses aspectos mais inconscientes dessa minha entidade, né, egóica, anímica, para que com isso a gente vá construindo esse percurso maravilhoso de consciência, de autopercepção. E eu trouxe como material de apoio a obra do professor Carlos Eduardo Barbosa. O professor Carlos Eduardo, ele teve o trabalho de realizar a grande tradução do sânscrito para o português da obra dos Yoga Sutra
de Patanjali. E qual é o grande relevo de trazer essa obra e trazer esse diálogo para cá? Primeiro, para a gente conhecer um pouco mais do yoga e para com ele, com esse acervo, a gente nas nossas conversas e nas nossas práticas, no tapetinho, fora dele, a gente realizar o yoga, realizar essa integração no aqui e no agora. Então, primeira questão metodológica é que os Yoga Sutras de Patanjali são um corpo de sutras, de frases. Sutra do sânscrito siv, suv-siv, que é costurar. Então, ele se caracteriza por um encadeamento entre frases pequenas, onde você tem uma concatenação entre essas frases que estão dispostas num corpo coerente de ensinamentos que, na verdade, trazem um método. Então, é muito importante entender os Yoga Sutras de Patanjali como uma metodologia de autoconhecimento e percepção, com a qual nós vamos alavancar aí uma forma de transcender a esse existencialismo puramente tridimensional, mergulhando na descoberta dos nossos aspectos mais internos de auto-engano e auto-ilusão, e com isso alcançando uma libertação. E aí é uma outra reflexão, não é libertação de uma entidade malévola, libertação do inferno de Dante Alighieri, é a libertação da rede de construção de ignorância e engano e autoilusão com a qual nós elaboramos o nosso universo simbólico quase sempre indo fora, ao invés da gente descobrir dentro da gente esse mecanismo interno e aprofundado de realizar essa libertação. Então é uma obra que traz um mergulho enorme no desvendamento dos processos de auto-engano e métodos de perceber isso, né? Onde a mente cria, onde ela inventa, onde ela se ilude diante da sensorialidade, diante dos atributos externos com os quais eu vou me identificando, ou seja, cada vez olhando mais para fora e menos para dentro. Então, esse método dele é um método muito interessante, porque ele parte justamente para esse mergulho, onde a gente vai se descobrindo no decorrer do caminho. E qual é a relevância dessa descoberta, dessa autodescoberta, dessa disciplina? Acima de tudo, disciplina e desapego. Disciplina, porque cada vez que a gente lê um Yoga Sutra de Patanjali, realiza o yoga, faz uma postura, entra num movimento de pranayama, a gente vai se descobrindo e descobrindo onde nós criamos elementos de sabotagem o tempo inteiro para que, nos enganando, nós sempre achemos que há uma salvação lá do outro lado do horizonte e que não depende de mim a realização desse meu caminho de consciência e de descoberta. Com isso, a gente vai descobrindo detalhes muito interessantes. A gente vai descobrindo por que é que a gente cria elementos estruturantes da nossa mente, como eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho tempo, eu não consigo. São basicamente os aportes de escusas ou de desculpas que a gente aciona de fora para dentro, ora como uma justificativa interna para a gente poder se convencer na nossa zona de conforto, se anestesiar, ora como uma justificativa externa. Eu começo amanhã a fazer yoga, eu começo amanhã a meditar. Aliás, meditar não é para mim, eu não consigo meditar, eu sou muito ansiosa para meditar. Então, são todos esses, entre aspas, mantras de desestruturação que fazem com que a gente adie por tanto tempo esse nosso processo de mergulho interno. Então, esses processos, eles estão na nossa mente, porque eles fazem parte da nossa atividade mental, das chamadas vrits, né? São as atividades da mente. Ora no futuro, na ansiedade,
ora no saudosismo do passado. A gente percebe, a gente nunca está no aqui e agora. A gente está sempre ofegante ou a gente está relutante e ressentido. Futuro e passado. Vivendo cenas no futuro que ainda não existe, ou revivendo melancolia num passado que já também não existe mais, mas o nosso emocional ou tá lá atrás ou tá lá na frente. Então o yoga resgata essa integralidade do aqui e do agora, na respiração, na postura e no focar direcionado, disciplinado e concentrado naquilo que vem a ser a prática que a gente vai realizar. E quanto mais a gente realiza essa prática nesse dia a dia, menos aporte nesse futuro distante, numa salvação que ora a gente coloca nas mãos de uma deidade, outra hora a gente coloca na mão do alienígena, outra hora a gente coloca na mão dos líderes mundiais. Veja, nós estamos colocando o nosso futuro, inclusive emocional, mental, espiritual e até existencial, na mão de sujeitos fora de nós mesmos. O caminho do yoga é um caminho inverso. É o recolhimento de todo esse sentido que a gente projeta para fora, tentando se identificar com todas essas externalidades, para que dentro desse mergulho eu possa me descobrir nesse percurso e realizar o Dharma. Realizar aquilo para o que eu vim fazer. E aí a perguntar, mas o que eu vim fazer aqui? Viva e descubra. Essa é que é a diferença do caminho do yoga. Ele não é elucubrativo, especulativo. Ele é existencial, dinâmico e que traz um sentido de sabedoria. E um sentido de sabedoria que só é possível quando a gente faz esse exame claro em relação a esses nossos mecanismos internos de sabotagem, engano e autoilusão. Então, a partir da abordagem do livro e das reflexões do professor Carlos Eduardo Barbosa, a gente vai começar sempre a fazer umas pinceladas. Qual é o sentido, né, da gente fazer esse tipo de abordagem? É justamente ver um sentido prático e empírico de viver o yoga. Viver o yoga quando eu estou aqui plantando meu tomate, viver o yoga quando eu estou meditando, ou seja, trazer aquilo que está projetado ou retroalimentado para agora. Evitando justamente o quê? A perda e o dispêndio de uma energia nesses dois momentos que não existem sob a perspectiva da mente. Eles existem na perspectiva, que existem na perspectiva da mente, mas que não tem o menor sentido na perspectiva da eternidade da alma, que é para passado e que é o futuro, passado e futuro. Então, um aspecto muito interessante é se fazer referência ao fato de se trabalhar dinamicamente dentro do yoga com dois elementos bastante antagônicos: inteligência e sabedoria. No livro dos Yoga Sutra de Patanjali, o professor Carlos Eduardo Barbosa faz uma digressão muito interessante. Um contraponto entre esses aspectos: sol, lua, sombra, luz, racionalidade e intuição. E à medida em que isso vai se dando, à medida em que vai se dando esse processo, qual o papel que incumbe a que parte desses elementos? Nós no Ocidente temos uma tendência enorme a racionalizar, pensar o tempo inteiro. E isso é, inclusive, um método. E isso, inclusive, alimenta toda a metodologia das ciências, literatura, da própria filosofia. Ou seja, nós somos seres pensantes, o tempo inteiro condicionados a alimentar pensamentos e a refletir ou no passado ou no futuro. Quando você sai de uma disciplina elucubrativa, abstrata e racional, como é uma metodologia
ocidental, assim, de estruturação de pensamento, e vai para um outro método, como um método dentro dessas literaturas do Oriente, você tem um divisor de águas. Por quê? Porque a ideia, sobretudo dentro da literatura indo-védica, é reduzir cada vez mais o campo de pensamento que está no estrito cenário mental, para que a gente cada vez mais realize na ação um elemento central, que é a própria estrutura de sabedoria na atitude, no comportamento. Então eu não precisaria pensar no que é certo, pensar no que é o justo, porque isso envolve atividade mental e também envolve, dentro do campo da mente, o mecanismo de defesa da mente o tempo inteiro de me sabotar dentro das dúvidas. O que é justo, o que é injusto? O caminho da sabedoria do yoga é um caminho que acopla a ação, aquilo que vem a ser a conexão com o que eu trago dentro de mim de intuitivo. E também não é, como muitas pessoas fazem referência, sentir Deus pela emoção ou sentir Deus pela fé. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque pela emoção, a emoção, ela é um estado que também está ligado à sensorialidade. Então a emoção também pode ser fragmentada, turbada por memórias, por devaneios. Eu sou o tempo inteiro impactada. Por quê? Porque eu estou interagindo aqui com esse cenário externo maravilhoso e recebo dele, me identifico com os processos. Então, de repente, um trauma lá da minha infância volta aqui para mim, algo que eu recalquei. Percebem? Então, dizer que se transcende pela emoção, na verdade, é reforçar a ideia de que eu estou me encaminhando dentro de um departamento dentro de mim muito precário. Então, é para além desses departamentos. Por isso o yoga, como uma disciplina para eu adestrar minha mente, adestrar e me compreender emocionalmente e me perceber como parte de algo maior do que a minha própria existência, me coligando a uma cosmovisão, a uma visão mais ampla de essência, não de existência. Então, a partir daí, esse caminho que a gente vai fazer, nesse primeiro momento, eu quis só trocar uma ideia com vocês, é um caminho justamente de burilamento. Nós vamos refinar dentro da prática, com a reflexão a partir dos Yoga Sutras de Patanjali e de outras obras, como é que eu me percebo no dia a dia da minha conduta, da minha prática, diante de cenários e de processos onde meu ego turba ou turva a minha visão, a minha cosmovisão, e com isso a gente vai limpando esse cenário, e com isso a gente vai enxergando a nossa verdadeira essência, que não é mental. Mental estamos porque estamos condicionados num corpo que está sujeito às variações e às externalidades, e que se a gente não se acautela de colocar disciplina, foco, concentração e método para calibrar isso, a gente não vai sair da zona de auto-engano na qual a gente se encontra. E aí a gente vai sempre precisar do alienígena, precisar de um Deus que está em Marte. Não estou criticando, mas só estou fazendo a referência na distinção que há entre você se sentir parte de uma cosmovisão ou você se sentir pequenino e demandando um cenário de cosmovisão onde você seja passivo e esteja esperando uma salvação chegar de helicóptero ou uma nave espacial. Por isso que o yoga, ele traz um sentido de autorresponsabilidade. É você com você.
Não egoisticamente, mas autorresponsabilidade no sentido de você recolher, por isso que é no início dos Yoga Sutras, a primeira frase, o primeiro sutra, né? O yoga é o recolhimento das atividades da mente. Tudo que eu projeto para fora, eu vou começar a partir de hoje a recolher, a me descobrir, a me observar, a ser uma observadora de mim mesma, para que eu possa, com isso, limpando essa grelha, cada vez mais deixar extravasar a minha verdadeira e luminosa natureza interior. Fiquem super tranquilos. Hariom Tat Sat. Namastê.